assim ainda? Sim. Começou então. Nós estamos online. Sim. Beleza. Quem lembra que nós falamos semana passada sobre a... Paz. Não, a retrasada foi a paz. Não. Ira retrapassada. Mansidão. Eu sabia. Exatamente. O que nós falamos sobre a mansidão? O que na verdade Jesus falou sobre a mansidão? Está lá em Mateus 11, 28. Ele fala, aprendei de que sou manso e humilde de coração, certo? Todos lembraram o que é mansidão? Mansidão não significa que você é manso, nasceu manso. Não tem nada a ver com a tua personalidade. Mansidão você desenvolve. Mansidão é você deixar Deus moldá-lo na medida com que Ele quer. Nós falamos sobre isso semana passada. E sabe o que a palavra de hoje tem a ver com este tema de mansidão? Nada. Nada, porém, estão os dois na Bíblia. A palavra de hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 9. Brincadeira, não tem capítulo 9. Capítulo 4, versículo 9. Que é muito fácil, nós vamos decorar esse versículo hoje. Fala assim, ó. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Decorou um versículo hoje. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Ou em outra tradução vai falar assim, ó. Sede hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Na revista Almeida atualizada. Essa daqui, se não me engano, é a tradução nova linguagem de hoje. Em resumo, a partir de hoje você vai saber que em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, está escrito: seja hospitaleiro para com as pessoas sem murmurar. Nós vamos falar sobre esse versículo e se nós fôssemos atribuir um tema, sim, nós vamos falar sobre hospitalidade. E como o nome fala por si só, quem aqui gostaria de falar quais são as características que nós encontramos? Vamos exercitar nossa mente. Melhor fechar porque eu tenho impressão. Quais são as principais características que você encontra em um hospital? Valendo. Segurança. O que mais nós encontramos em hospitais? A hora que você entra no hospital, o que você depara? O que você percebe que está acontecendo ali? Qual é o entendimento que você está tendo na hora que você está no hospital? Sofrimento. Tem pessoas sofrendo ali. Quando você está no hospital e vê pessoas sofrendo, você se importa o porquê que ela estava, o que ela está passando? Ou você se importa em ajudá-la no sofrimento dela? Mas ela é uma pessoa tão ruim, mas isso importa naquela hora? Na hora que ela está sofrida ali no leito, da onde ela veio, o que ela acabou de falar 30 minutos atrás com uma pessoa, importa naquele momento? O que mais que a gente encontra no hospital? Uma recepção. Uma recepção. A recepção no hospital deve ser por si só uma recepção onde você encontra Uma recepcionista. uma recepcionista. Tipo isso ali no estudo, hein? Muito bom. Igualzinho. Maravilhoso. Gente, vamos lá, vou ajudá-los um pouquinho mais. Nós encontramos médicos, pessoas preparadas para receber os pacientes. Homens, mulheres, adultos, crianças. E na hora que o hospital está aberto, eles falam sim ou não, ou do jeito que você veio, você há de ser tratado. A gente tem ido bastante nos hospitais ali por conta do nosso serviço que a gente faz de capelania, eu e o Dani, e a gente começa a entender bastante o dia a dia do hospital. Tem regras absolutas, tem silêncio, entendimento, mas se tem uma coisa dentro do hospital é o tanto que os enfermeiros, os médicos e toda a equipe que compõe o hospital tem pelo que o paciente está passando ou pelo que a paciente está passando. A pessoa, ela abraça a tua causa, ela te entende, ela entra dentro do teu mundo. Muitos dizem que, olha, você não pode assumir, você não pode entrar dentro do problema de uma pessoa, mas fala isso para uma enfermeira se ela não entra. A gente sabe porque, inclusive, alguns pedidos de oração são pelos próprios funcionários. Você passa a carregar aquilo com a pessoa. E quando a palavra de Deus, lá Paulo está falando, em outros diversos preceitos ali no livro de 1 e 2 Pedro, um deles chama muita atenção, porque ele fala, sede hospitaleiros uns para com os outros. É um negócio que a gente não fala sobre hospitalidade na Bíblia, não sei, mas eu vou procurar depois para poder tirar minha dúvida. Deve ser um tema pouco abordado, inclusive na internet e tudo mais, porque a gente se considera hospitaleiro.
Só que no hospital a pessoa só sai daquela porta em qual momento? Tá bom. Tá boa. Curado. Curada, a hora que a pessoa está boa. Nós somos hospitaleiros, mas a gente dá toque de recolher, a gente toca a boiada, fala, ó, já passou, já foi o teu problema, Deus te abençoe e vai embora, né, minha vida? Tá vendo como não somos hospitaleiros? Então isso é que Paulo está falando, esse é o entendimento. Pedro está falando, obrigado. Esse é o entendimento, para ver se está todo mundo prestando atenção, que nós temos que absorver disso. Hospitalidade não é você simplesmente falar para um irmão, para um missionário dormir na tua casa, enquanto ele prega na sua comunidade, e no dia seguinte, Deus te abençoe, te ajuda até a fazer a mala. Fala, não, deixa que eu passo o zíper aí na mala. Isso é uma bênção também. A própria palavra fala que quem recebe aos obreiros e as obreiras, a mim me recebe. O próprio Cristo fala acerca do tratamento com pessoas que estão no ministério, a serviço da obra de Deus. Não é o foco é nós tratarmos sobre o que é então essa hospitalidade. Vimos que hospitalidade, eu tenho que abraçar a causa da pessoa, quem ela é, independentemente de onde ela veio, do que ela está passando, o que ela fez de errado ou não. Isso é com Deus. Nós não estamos no trono da graça ali julgando a favor ou contra uma pessoa. Nós estamos ali o quê? Tem uma pessoa aflita que eu posso ajudá-la de alguma forma? Eu, com o meu entendimento, vamos continuar na linguagem de um médico, eu que estudei para isso, estou preparado para atender uma pessoa, eu posso ajudá-la? Posso. Até onde? Até eu fazer o meu máximo, até eu falar assim, olha, esta causa aqui, ela foi curada ou realmente agora na área médica não tem mais o alcance. Isso é ser hospedeiro. Sede hospitaleiro para com os outros. Receba a pessoa do jeito que ela está, nós vamos cuidar dela com todo o empenho do mundo, com toda a dedicação, como se nós não a conhecêssemos, focados e voltados a ajudar essa pessoa no problema dela. O exemplo do bom samaritano é O exemplo do bom samaritano. Ah, mas quem era aquele samaritano? A gente não sabe. Aliás, tem um outro bom exemplo também de uma mulher que conta lá no começo do Evangelho de João, uma mulher de Samaria. Conta que ela estava ali tirando água do poço e que Jesus se aproximou dela e falou com ela e pediu para ela dar água para ele de beber. Ela teve uma decisão ali, ficou meio, quem que é você? Você não pode falar comigo, a gente não se mistura. E aconteceu que por causa daquela situação, Jesus apadrinhou ela, pegou ela com as dificuldades, falou assim, deixa eu esquecer que essa mulher é de Samaria e parar com essa rixa de povos que existe aqui, de quem é, de quem não é, de quem acredita no X ou no Y ou no Z, deixa eu entender ela. Aí Jesus começou a conversar, ela teve cura ali naquela conversa, ela teve revelação da parte de Cristo, de como ela vivia, mas acima de tudo, ela pôde, por causa que Jesus foi assim com ela, permitiu ela ser tratada, ela falou as dúvidas que ela tinha, o que a afligia. Ela virou e falou um negócio tão simples. O que é? Que é onde eu devo adorar? Em que monte eu devo adorar? No fundo, era uma pessoa querendo fazer o bem, ou era uma adoradora por natureza ali, só que enrustida numa capa de uma mulher samaritana. Não posso deixar ninguém saber que eu tenho meu coração quebrantado. E muitas vidas estão dependendo, às vezes, da nossa ação, de nós sermos hospitaleiros, de nós recebermos as pessoas, apadrinhá-las, e elas não têm com quem falar, com quem desabafar, para contar o sonho dela, o problema dela, porque nós não temos tempo. E se a gente dá tempo, a gente não vai até o final com aquela pessoa, olha, você conta com as minhas orações, porque até o dia que se resolver esse assunto, eu estou com você. Eu não posso tomar decisões por você, mas você conta com a minha oração, você conta com a minha torcida, eu te ajudo, eu estou aqui para te ouvir, me procura. A gente, sendo hospitaleiro, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Olha que coisa, que detalhe que passa desapercebido num texto, porque é super bom o conteúdo das cartas. 1 e 2 Pedro, inclusive tem até uma carga ali de uma leitura até um pouco difícil. Uma leitura ali que você fala, nossa, peraí, eu vou ter que repetir de novo, tem bastante. Só que ali no meio tem um negócio tão simples, sede, pois, hospitaleiros. Mas aí vem a parte B. Ser hospitaleiro parece que nós somos, porque a gente não foca tanto no tema,
Mas parece que a gente faz errado quando faz, porque prova disso é o autor escrevendo vírgula sem reclamar. Ou seja, a partir do momento que a gente resolve ajudar uma pessoa, uma vida, ou entendê-la, a gente fala assim, meu Deus do céu, falo por mim agora, começo falando por mim. Essa pessoa está passando por isso, por causa disso, por isso, merece, está passando porque merece, pecou pra caramba, nossa, família desestruturada, vamos ver se agora o pai vai para a igreja. Gente, vamos cuidar do problema da pessoa, o porquê, quem, quando, como, onde, quanto, é com Deus na vida dela. Deus há de falar e transformar aquela vida. O que nós precisamos é receber essas pessoas, apadrinhá-las, sermos hospitaleiros para com elas. Que é algo tão simples e que está escrito na palavra, sem murmuração. Voltando mais uma vez, explorando mais uma vez aquela imagem que nós estávamos de um médico dentro do hospital. O médico pega uma urgência, ele vê uma pessoa ali que ele precisa de tratamento. Interessa o que aconteceu com a pessoa, o que ela viveu até aquele momento? Não interessa. Aquilo ali perde sentido na hora. Se nós soubermos cuidar dos ferimentos das pessoas e sermos bênção para elas, não interessa quem a pessoa é, o que aquela pessoa foi, interessa dali para frente. Inclusive é assim que Deus nos enxerga quando a gente pede perdão. Ele fala, Roger, eu vou te perdoar, mas já é a 7ª essa semana. Não faz isso. Aí eu vou lá e peço perdão, Deus não esfrega na nossa cara. Porque para ele, o que está acontecendo daqui é daqui para frente, é como você vai agir daqui para frente. O que você fez até agora, se foi bênção, se você renunciou, se você fez coisas maravilhosas, tenha certeza que ele há de retribuir isso. A palavra promete galardão para as boas obras, só que elas não salvam ninguém. Elas simplesmente demonstram a fé que você tem em Cristo, mas te recompensam na tua salvação. Não me perguntem o que é galardão, é um mistério de Deus. Mas eu imagino que deve ser um belo de um prêmio. Eu tenho curiosidade de saber do que se trata. Mas eu toquei no assunto porque nós precisamos colocar isso em prática, receber as pessoas do jeito que elas estão, tira de mente quem elas são, o problema que a personalidade, de onde vem, ajuda o problema que ela está te procurando. Ela não te procurou à toa, ninguém te procura para enfiar uma carga negativa na tua vida. Ela está, em outras palavras, falando assim, eu preciso de ajuda. Pode falar que não dá o braço a torcer, mas no fundo é ajuda. Porque se eu não estivesse precisando, estaria quieto. E sem murmuração. E aí a gente estende esse sem murmuração para todas as outras atitudes que nós formos tomar em relação ao nosso dever para com o próximo. Sem murmuração em tempo algum, porque se tem alguma coisa que o inimigo coloca na nossa língua, falo por mim mesmo, pela dificuldade que tenho para vencer isso, mas aqui todos nós, no mesmo objetivo que é melhorar, qualificar o nosso relacionamento com Deus e a forma com que a gente vive, a gente tem que ser o nosso detector de murmuração. Cara do céu, como a gente murmura. Se a gente fosse listar o que sai da nossa boca em 2 colunas, o que nós agradecemos e o que nós reclamamos, misericórdia, acho que seria meio tenebroso. Mas que tal fazermos um exercício só pra gente criar uma identidade com a gente mesmo, falando, cara, que língua carregada, venenosa que a gente tem. Exercício bom para ser feito. Aliás, esses últimos 4 estudos eu estou dando estudos de coisas práticas, então menos teóricas, tem um conteúdo menos conhecimento e muito mais aplicação. Que na verdade a gente tem estudado também no grupo de segunda-feira, a aplicação ela anda um pouco escondida nas mensagens ultimamente. Não estou falando da minha igreja nem de Bauru. Hoje as mensagens ela tem o objetivo principal de te informar algo que você não sabia sobre a Bíblia. O Espírito Santo faz esse papel melhor que qualquer homem e mulher no mundo. Então não precisa de pregação para poder você ter uma informação nova. Porque a palavra de Deus ela é informação, leia ela então, mas aplica, porque isso sim ninguém vai poder fazer por você. Então esse é o foco, a gente trazer o conteúdo dela e como colocar na nossa vida. Uma delas, receba essas pessoas, ajude ela no problema delas, não reclame quando estiver fazendo isso, e assim nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Certo? Tão simples, tão objetivo, 1 Pedro 4,9, pode desligar, muito obrigado aí pela